oração, provavelmente Nossa Senhora anunciava toda manhã: bendito sejais tu, Senhor, que criastes e me criastes segundo a vossa vontade. Então, esta lembrança, essa memória, lembrando que o judeu, eles têm essa perspectiva da memória dos antepassados, e por isso ela rezava todo dia: bendito sejais tu, Senhor, que me criastes segundo a vossa vontade. Então, é uma fórmula, uma antífona, uma oração pequena que se rezava, lembrando que tudo deve acontecer segundo a vontade de Deus. E esta oração foi a convicção também de Nossa Senhora. Com certeza, quando o anjo anuncia a Maria o mistério da encarnação, o seu filho, ela lembra que tudo tem que acontecer conforme a vontade de Deus e a sua promessa. Aquilo que ela dizia todo dia, de fato, aconteceu na sua vida. Portanto, tudo aquilo que nós recitamos na palavra de Deus, é preciso se concretizar no dia a dia. Chega um momento que a palavra de Deus, ela tem que se tornar vida. E Nossa Senhora, tudo aquilo que ela rezava, com certeza no templo, tantas orações que ela rezava, esperando o Messias, diante do encontro do Salvador, da espera ansiosa pelo Salvador. Todo judeu esperava o Messias. Quem dera ela pudesse saber, que no primeiro momento, que ela seria parte desta história da salvação. Então, Maria, ela tem essa perspectiva. Há uma outra oração também, diante do templo, que ela rezava constantemente, o chamado Shema Israel. É aquela oração: escuta, Israel, o Senhor é o teu Deus. Então, o Shema era rezado por Nossa Senhora constantemente. Talvez a gente não perceba e nem venha a nossa perspectiva quando a gente fala sobre Nossa Senhora, que Maria era uma mulher de oração. Como toda mulher judia, porém, aquilo que ela rezava se tornou presença. Então, o Shema significa escuta. Maria, ela soube ouvir a voz de Deus. E por isso, Deus se fez presença na vida dela através do anjo e também pelo mistério da encarnação. Então, esta oração do Shema se fez presença na vida dela. Lembrando também que Maria era uma mulher, como qualquer outra mulher, vamos dizer assim, no contexto de uma mulher de Nazaré, e, portanto, ela participava das festas da época. Havia muitas festas em Israel que eram parte da tradição. Hoje, por exemplo, se nós temos algumas festas religiosas, populares, eu posso participar ou não. Para o judaísmo, é essencial a participação nas festas tradicionais do judaísmo. A festa do Yom Kippur, a festa da Páscoa, a festa das colheitas, entre outras festas que existiam na época. Maria, de muitas formas, participava dessas festas como parte de uma vida de oração. A oração e a festa, elas estavam conjugadas. Maria, com certeza, era aquela que participava também da festa da Páscoa. A festa da Páscoa era celebrada, no primeiro momento, com homens. A mulher não poderia participar da festa da Páscoa, porém, a mulher tinha uma participação diante dessa celebração, dessa ceia pascal, que acontecia todos os anos. A mulher tinha uma participação. Diante do menorá, das velas que eram acesas, quem acendia essas velas era a mulher, lembrando daquilo que era próprio da mulher, dar a luz. E por isso toda mulher acendia vela dizendo: Maria, com certeza, com a sua família em Nazaré, ela acendeu muitas vezes a vela com seu filho Jesus e com aqueles que eram convidados para a ceia. E se dizia esta oração: bendito sejais tu, Senhor, que nos deu o mandamento de acender a luz. Maria, ela não só acendeu a luz nas festas pascais, mas
ela deu a luz. Jesus é a luz. Então, esse momento na festa, essa oração que ela suplicava, era algo concreto. Não era somente no âmbito da palavra, mas aquilo se tornou carne, se tornou vida na vida de Nossa Senhora. Maria é uma mulher do silêncio, a gente costuma falar isso. No aspecto bíblico, a gente diz que Maria é a mulher do silêncio somente porque poucas coisas ela disse. Mas nós podemos dizer que Maria era a mulher do silêncio até próprio daquilo que se vivia na religião. Lembrando que no sábado, no sábado, era preciso guardar o silêncio. Se ouve a palavra quando se silencia. Quando a gente tem um barulho no nosso dia a dia, a gente não consegue, muitas vezes, ouvir a voz de Deus diante do barulho. É preciso silenciar o nosso coração. Então, por isso, Maria é esta mulher do silêncio. Não só por poucas palavras que ela disse, porque as poucas palavras que ela diz não poderia ser uma justificativa do silêncio, né? Porque o que ela disse foi um exultar-se de Deus. O cântico de Maria é uma contradição ao silêncio. É um cântico, é uma exultação, é um grito de alegria. Mas ela soube dosar na sua vida os momentos necessários para cada momento na sua vida. Então, por isso, ela é a mulher do silêncio. Dentro daquele contexto da Páscoa, também soube guardar o silêncio. Então, Maria, uma mulher da Galileia, Nazaré era uma cidade da periferia, era uma cidade periférica, a gente sabe que para Israel, quanto mais longe de Jerusalém, mais se colocava uma cidade periferia. Assim também era a cidade de onde vem Nossa Senhora. Ela é a herdeira da promessa. Então, diante de muitas orações que ela rezava no templo, acontece de fato aquilo que o próprio Deus quer manifestar-se na humanidade por meio dela. E por isso, a palavra de Isabel mostra a missão de Maria. Vai dizer: bendita és tu entre as mulheres. Quando Isabel diz isso para Nossa Senhora na sua visita, o que ela está dizendo? Que entre todas as mulheres do Antigo Testamento, desde Eva, Maria é a mais bendita. Assim também vai dizer o anjo, diante de Nossa Senhora: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, esta saudação também é a mesma saudação que a gente encontra no livro do Antigo Testamento, do profeta Miqueias. Ele vai dizer, diante da perspectiva profética, né? Diante do Monte Sinai, do Monte de Sião, vai dizer: olha, este é o Monte de Sião, bendito é o Senhor que está contigo. Então, essa mesma saudação que acontece no profetismo de Israel e se concretiza na figura de Maria. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Assim também nós rezamos na oração da Ave Maria, né? Cotidianamente nós rezamos esta oração. Então, Deus estava com ela. Então, esta saudação revela a presença. Por que Deus estava com ela? Porque Deus a escolheu. Porque era uma mulher permeada pela palavra de Deus. Poderíamos fazer somente uma reflexão em algum momento, né? Maria e a palavra de Deus. Maria é aquela que soube escutar a palavra de Deus. Isso é muito importante. Até aqui alguém quer perguntar algo? Quer saber? Podemos seguir? Tranquilo. Prometo que eu vou mais uns 15 minutos, e aí eu abro o espaço para que a gente possa realmente partilhar algumas coisas. Maria é aquela que acreditou. Isso também Isabel vai dizer
do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 45. Bem-aventurada aquela que não acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Ou seja, o que Maria acreditou? Nas promessas de Deus, ela sabia que o Messias havia vindo. Ela acreditou na palavra do anjo. E só acredita quem dá credibilidade, quem realmente sabe ouvir. Então, o segredo também, dentro dessa perspectiva, é saber ouvir a voz de Deus. Maria é aquela que educava seu filho na fé. Jesus não aprendeu do nada. Jesus não aprendeu as coisas de Deus simplesmente por uma osmose, vamos dizer assim. Alguém que ensinou. E na fé e na tradição, Maria era aquela, como mãe, era a educadora na fé. O homem, o papel de José era simplesmente levar o filho no templo, até os 12 anos. Após isso, era o papel, ou melhor, até os 12 anos era o papel da mulher, né? Instruir a criança dentro do templo. A criança ficava juntamente com a mãe no pátio das mulheres. Após os 12 anos, o rapaz, o jovem, participava junto com seu pai das orações do templo. Então, até os 12 anos, Jesus ele foi formado pela educação religiosa na fé através de Nossa Senhora. Então, toda a perspectiva da palavra, a sabedoria de Jesus, que é a sabedoria de Deus, foi permeado pela sabedoria de Nossa Senhora. Então, mulher, essa mulher é também sábia, é uma mulher que tinha uma inteligência, por isso Deus as escolheu. Deus não escolheu qualquer um. Nós não podemos igualar no sentido de escolha. Era uma mulher entre as outras da Galileia, mas alguém que o seu coração estava repleto da graça de Deus. E assim a palavra de Deus, historicamente, pela Bíblia fala. Então não é algo somente de tradição, mas é algo um fato histórico, né, que está na palavra de Deus. Então Maria era aquela que instruía o seu filho na fé. Diante da sua adolescência, quando Jesus é apresentado ao templo, depois, na sua adolescência, se mostra a sabedoria de Jesus. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Maria, historicamente, é uma mulher servidora. O cântico de Maria revela isso para nós, quando nós ouvimos e recitamos, né, quando ela vai dizer esse cântico belíssimo, que é o Magnífica. Então, ela se coloca mesmo como humilde servidora. E justamente esse serviço ela se colocou para o próprio Deus em seu Filho Jesus. Então, o cuidado de Maria com Jesus é um cuidado com as promessas de Deus. Tudo aquilo que Deus havia confiado é demonstrado no cuidado de mãe que Maria teve. Maria participa da vida de Jesus. Só pode ser discípulo de Jesus quem participa da sua vida, da vida de Jesus. Maria é a plena discípula de Jesus, se podemos dizer assim, porque participou de todo o mistério da vida de seu filho. Esteve lá ao lado da cruz, de pé, diz o Evangelho de João, fez a experiência dessa paixão, sofreu as dores do seu filho Jesus. Por isso, devotamente a gente celebra, principalmente na Semana Santa, e também nós celebramos um dia depois, se eu não me engano, da festa da exaltação da Santa Cruz, o dia de Nossa Senhora das Dores. Celebramos as dores de Maria na cruz. Isso mostra para nós que Maria teve compaixão. Imagine a mãe vendo a morte de seu filho. Assim também foi a experiência de Maria ao ver seu filho crucificado. É uma morte cruel, uma morte inglória, passa pela vida de Nossa Senhora também, dentro da sua história.
Mas Maria transcende este momento. Diante da entrega do seu filho Jesus, Maria é aquela que, após a cruz, junto com os discípulos, os apóstolos, faz a experiência da ressurreição e de Pentecostes. Após este momento, 50 dias depois, Pentecostes, nós temos a presença de Maria no cenáculo. Essa presença de Maria é significativa dentro da experiência bíblica. Aquela que fez a experiência do Espírito Santo, quando o anjo anuncia o nascimento, ele vai dizer, o Espírito Santo virá sobre ti. Então, esta presença do Espírito Santo, ela também faz-se na experiência dos apóstolos, do cenáculo. Então, essa experiência de Pentecostes não poderia ser diferente sem a presença de Nossa Senhora. Aquele Espírito que desce sobre Maria para gerar seu filho Jesus é aquele Espírito que desce sobre os apóstolos para gerar a igreja. Então, essa perspectiva agora nós podemos ter juntamente a figura de Maria. Após esse momento, nós não sabemos historicamente o que acontece com Nossa Senhora. Há grandes tradições bíblicas que falam que Maria seguiu João, embora nem a tradição bíblica explicita isso, né? Que Maria acompanhou João justamente por Jesus entregar o discípulo amado a Maria, Maria ao discípulo amado. A gente não tem uma perspectiva histórica, né? Como foi e como aconteceu isso. Existem tradições que dizem, né, que João foi para Éfeso e lá, hoje é a Turquia, e lá existe a chamada Casa de Maria. Nesse contexto, nós temos uma perspectiva de fé, de tradição, mas de fato não existe historicamente essa Casa de Maria. Casa de Maria é a Casa de Nazaré. Né? Nesse também contexto, há também diversas perspectivas sobre a morte de Maria. E na tradição da igreja, e aí como dogma, nós temos a chamada dormição de Maria, que é a assunção de Nossa Senhora, justamente porque se Jesus ascendeu ao céu, subiu aos céus, ele como filho não poderia deixar de ter a sua mãe junto ao seu lado. E por isso, Maria, ela subiu aos céus. Não pelo seu próprio poder, mas pelo poder de seu filho Jesus. Então, a assunção de Maria também é um dogma da nossa igreja, um dogma de fé, uma experiência, embora uma experiência não bíblica, mas uma experiência de fé a todos nós cristãos católicos. Então, muito interessante e importante esse resgate da figura de Nossa Senhora. Então, é esta perspectiva, bem breve, que gostaria de colocar para vocês sobre alguns momentos de Nossa Senhora e da nossa caminhada a partir disso. O que a história de Maria pode nos ensinar? Muitas coisas. Maria é a mulher que caminha junto com seu filho Jesus. Só conseguimos realmente viver a nossa fé quando assumimos a nossa história, a história e a vida de Jesus. Quando nós, juntamente, temos Maria como mãe da igreja, como servidora, também nós devemos ser parte dessa igreja como servidores, se colocar na presença de Deus como alguém que serve, não alguém que tem justamente o poder ou que tem domínio sobre as coisas. Maria é aquela que se coloca ao lado, mas não menos importante. Ao lado porque é humilde. E na humildade Deus faz a realização das promessas. Deus age naqueles que se fazem humildes. Isso é uma certeza da nossa fé, uma certeza a partir da palavra de Deus, e Maria é a prova de tudo isso. Então, esta perspectiva da história de Maria é muito, muito importante para nós pensarmos a nossa fé. Alguém quer perguntar algo? Da minha parte, gostaria de resumir a partir dessas perspectivas históricas, que são muito importantes. Maravilha, Padre Danilo. Quem tiver alguma
alguma pergunta aí, só ativar o microfone aí e fique à vontade, tá bom? Padre Danilo, boa noite. Boa noite. É o Nilson do Gerson Campinas. Satisfação estar aqui nessa reunião. Oh, que Prazer. coisa boa. Porque os crentes, né? Não falei evangélico porque nós somos evangélicos. Porque os crentes eles renegam tanto Maria e tá tão evidente, né? A missão de Maria, como que foi, e eles relutam alguma coisa contra Maria, assim, não leva tão a sério ou não confiam muito, né? Sim, hoje, de fato, muitas perspectivas evangélicas até têm aceitado a figura de Maria. Talvez não como nós aceitamos, da forma que nós aceitamos, mas existem vertentes que aceitam. É interessante saber que até Martinho Lutero, o reformador da Igreja Protestante, ele era muito mariano. Ele tem livros sobre o Cântico de Maria, por exemplo. Era alguém profundamente mariano. E no decorrer da corrente protestante, essa negação foi sendo feita. Primeiro, pelo dogma da nossa fé. Nós acreditamos que Maria é Theotokos, é mãe de Deus. Eles não conseguem aceitar essa perspectiva. E nós aceitamos por uma questão de lógica. Jesus é Deus, certo? Para nós, Jesus é Deus. Se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, portanto, Maria é mãe de Deus. Então, esse é um fato para nós de uma simples lógica. É certo que algumas vertentes, se nós pensarmos dentro da corrente evangélica, eles não têm essa perspectiva de Jesus até mesmo como Deus. Há uma grande separação, muitas vezes. Principalmente os testemunhos de Jeová. Eles querem saber o nome de Deus, mas para o nome de Jesus é um outro nome. Jesus parece que se equivale mais a um profeta do que o próprio Deus. Então, essa evidência de Jesus como Senhor, ela é muito clara e explícita para nós. Mas talvez entre a corrente protestante não há tanta certeza, embora se declare Jesus é o Senhor, e entre outras coisas. Mas nessa lógica de Maria como mãe de Deus, é muito difícil. Uma outra questão é a questão da imagem. Então, há evangélicos que têm um respeito a Maria, mas não aceitam uma imagem de escultura como nós temos de Nossa Senhora. Na corrente ortodoxa, oriental, nós não temos imagem de escultura, mas nós temos quadro, e é uma imagem. No Ocidente, nós temos as imagens de Nossa Senhora. Então, por uma perspectiva do fundamentalismo bíblico, eles falam, na palavra de Deus não pode ter imagens. Então, é uma perspectiva nesse sentido. Para nós, que lemos a palavra de Deus não no sentido fundamentalista, ou seja, pegar a palavra de Deus a pé da letra, a gente vai ver que a própria palavra de Deus, em alguns momentos, pede para que se confeccione imagens. Por exemplo, na confecção da arca da aliança, o próprio Deus pede que se faça a imagem de querubim sobre a arca. Então, de fato, Deus não proibiu a confecção de imagem, mas proibiu a idolatria da imagem. É como se alguém pudesse dizer que eu adoro a imagem. Não, nós não adoramos, nós veneramos. A imagem para nós é como uma foto, uma imagem, uma lembrança. E por isso nós temos respeito à Nossa Senhora, porque não foi qualquer mulher. Então, há um erro de interpretação de alguns evangélicos, que quero generalizar, né, sobre a figura de Maria, às vezes pela recusa da imagem ou de coisa assim. Mas, de fato, Maria, ela tem um papel importantíssimo. A própria palavra mostra isso, não há como negar. E hoje, alguns estudiosos evangélicos, tenho conhecidos, amigos, eles vêm justamente evidenciar isso. Nossa, realmente Maria não é qualquer mulher, não. Ela fez parte da história da salvação, então
Então, devemos a ela esta veneração. Como também nós veneramos os personagens bíblicos, algumas pessoas que foram importantes na história da salvação, mas nenhuma delas tão importante como, claro, como nosso Senhor Jesus Cristo e também a Virgem Maria, porque nos trouxe a luz, que é Jesus. Não sei se te ajuda nesse sentido, mas é algumas pinceladas essa não aceitação. E algumas questões são por ignorância, não aceito por não aceitar. Às vezes não se tem nem justificativo, né? Porque eu ignoro Nossa Senhora, nem se justifica. A pessoa não sabe nem dar resposta, né? Justamente com a ideia de idolatria. Eu até fiquei impressionado com o deputado Feliciano, o quanto ele falou de Maria, o quanto ele defendeu Maria. Eu até fiquei, depois eu fui estudar, fui ver, né? Sim. É óbvio que tem os evangélicos também, eles aceitam tudo, né? Sim. Não é que nem nós, mas eles já estão no começo de aceitar. E é bom isso aí, né? Isso é uma perspectiva muito interessante e muito importante. Se não houver aceitação, que haja um respeito, né? O respeito é muito importante. As religiosidades, a fé, e hoje às vezes a gente vê muita ignorância, né? Pastores religiosos que quebram imagens, vão na igreja, então que haja no mínimo respeito, né? Se não a aceitação, mas pelo menos o respeito, que é muito importante, né? Legal, muito boa pergunta. Obrigado, viu? Alguém mais? Padre, é o Visione. Oi. Eu queria perguntar para o senhor até onde a gente deve levar a sério algumas tradições. Eu estive em Éfeso e fui visitar aquilo que eles chamam de a casa de Nossa Senhora. O senhor deve saber, né? Pois é. Acontece, eu sei que o senhor não sabe isso, mas acontece o seguinte: aquilo é uma região semiárida para árida. Fica lá no noroeste da Turquia. E engraçado que em torno da casa que eles dizem ser de Nossa Senhora é um jardim. É um verdadeiro jardim. Eu não sei como explicar isso, porque é só ali. O restante é semiárido para deserto. E a casinha, quando a gente entra, tem um altar da Igreja Católica lá dentro. A gente deve levar isso a sério ou, enfim, desconfiar, confiando? Como é que... A igreja nunca disse que não era, e de fato nunca aboliu, né? Ela poderia até dizer não vão lá, porque não é de fato lugar. Isso é uma questão de fé, porque na verdade, se nós pensarmos até muitos templos de Jerusalém, lugares que a gente atribui, lugares em que Jesus esteve, até mesmo a Gruta da Natividade, em outros lugares, se nós vemos por perspectivas de arqueólogos e outros, é tudo meio provável. É fato que, né, nesses lugares, por exemplo, Jesus esteve, mas o lugar exato, a exatidão das coisas, a gente não sabe. O fato Não, que... eu me referi a isso, sabe por quê, padre? Desculpe. Eu me referi a isso porque eu fui também lá na cidadezinha de São João Batista. Sim. Ali é a região de Judá, ali não é semiárido, ali é um deserto. Deserto. Essa cidadinha é um jardim. Eu fiquei impressionado com isso. Todas as coisas relativas a Nossa Senhora parece que floresce, né? Então, por isso que eu digo, é uma questão de fé, né? Com certeza tem algo ali, né, para nos mostrar. Eu vejo a mão de Deus também nesses lugares,
E vamos dizer assim, se não tivesse ali exatidão, existe algo para ser ensinado através desse lugar. Então, esse lugar florido, né, de fato, você disse que eu não ouvia falar dessa cidade assim florida, né, no meio do deserto, como em Éfeso, né? Mas, de fato, para que alguém pudesse achar aquele lugar, como de fato foi encontrado, no caso de uma vidente que foi mostrar por um mapa, né, que ela mesma foi fazendo e de fato aquela casa existia. Então existe muita mística naquele lugar, em Éfeso. Quem já foi lá, sempre todas as pessoas que disseram que foi lá falaram, não é qualquer casinha, não é qualquer lugar. Então, pelo dado da fé, a gente pode sim atribuir essa casa como lugar de refúgio de Nossa Senhora, após a experiência da cruz e depois em Pentecostes. Nós atribuímos, a igreja, por tradição, atribuímos, né? Pelo dado da fé e pelas circunstâncias ali que até você disse. Não, obrigado. Desligue. Mais alguém tem alguma pergunta? Fazer o Padre Danilo? Fique à vontade, pessoal. Sobe o áudio. Sim. Padre, Beth, tudo bem? Tudo jóia? Eu gostaria de saber se o senhor tem alguma coisa que possa nos indicar, um livro que fale mais sobre Maria. Que a gente tem tanta coisa, mas eu gostaria que o senhor indicasse um para a gente ter como base. O melhor livro que eu já li no sentido histórico de Maria, como era na época, sobre o texto bíblico bem exemplificado, é esse livro que eu tenho aqui, se chama Maria, Mãe da Humanidade. É de um frei que ele mora em Jerusalém, se chama Frei Bruno Varriano. Frei Bruno Varriano. Ele escreveu esse livro lá na Gruta de Belém. Ele tem outros livros também sobre a família de Nazaré, também interessante. Mas esse livro, ele é muito significativo, até porque depois, em alguns momentos, no final, ele fala de algumas mulheres que foram exemplos de mãe, como Nossa Senhora. E aí ele dá exemplo de Santa Clara de Assis, de Santa Teresa de Calcutá, e também ele elenca lá da Terra Santa uma mulher daqui de Piracicaba, que está em processo de canonização, que é a Madre Cecília do Coração de Maria. Então ele dá alguns exemplos de algumas mulheres, a exemplo de Maria. Então, lá da Gruta da Natividade, ele escreveu esse livro, e ele de fato conhece ali o território, o lugar, o ambiente. E é um livro muito fácil de ler. Ele é da editora Canção Nova. É um livro muito barato. Na época, acho que paguei R$10, R$12 nesse livro. É um livro muito bom. Chama Maria, Mãe da Humanidade. É esse livro. Legal, padre. Depois posso até mandar para você, Beto, no zap, tá? Ah, ok. Agradeço. Existem outros livros também, mas ele é mais teológico, muito extenso, mas dá para aprofundar também. Mas esse livro, ele é sucinto, fácil de ler, e bem exemplificado. Acho que vale a pena. E desculpe eu continuar só fazer uma pergunta. Como a gente pode enfrentar a pergunta dos nossos amigos crentes evangélicos, né, a respeito do família? Maria tem mais filhos? Não teve mais filhos, mas ela foi virgem? Como é? Como não é? Como a gente enfrenta? Dá uma resposta pontual para essas pessoas. Então, essa questão, ela está um pouquinho permeada a partir da palavra de Deus, no livro de Isaías, que fala que o Senhor nascerá de uma virgem. Então, ela coloca essa questão da virgindade antes do parto, e pela nossa fé ela é de fato antes e depois do parto,
até justamente por uma perspectiva de fé. Uma perspectiva de fé. A questão dos irmãos, de fato, as mulheres tinham mais filhos, não era comum uma mãe ter um filho só, mas existe uma tradição na igreja de fé de dizer que Maria teve somente um filho. E nessa perspectiva, às vezes os evangélicos querem dar a ideia de que Maria teve outros filhos, até pelo relato bíblico, de Jesus e seus irmãos. Então, nessa perspectiva, nós sabemos o seguinte, que quando a mulher se casava com o esposo, então quando Maria se casou com São José, a gente sabe que José não era de fato de Nazaré. A gente vai ver que o menino nasceu em Belém porque José faz recenseamento em Belém. Então ele é da descendência de Davi, José. Porém, quando o homem se casa, ele vai para a casa da mulher. Então, de fato, José migrou para Nazaré. E lá, nessa casa, de fato, existia um vilarejo, por exemplo, na família de Maria, existia uma espécie de uma tribo, uma comunidade que era uma única casa, uma única família. Então, todas aquelas pessoas que moravam, parentes, primos, próximos aqui daquela casa, daquele vilarejo, que morávamos, eram chamados de irmãos. E isso, a perspectiva bíblica hoje é unânime. Se sabe que quando se chama de irmãos, de fato, não precisam ser irmãos de sangue, mas podem ser parentes, primos, entre outros. Então, quando se fala, esse de Nazaré, os seus irmãos, não eram aqueles que estão aí e tal. Então, de fato, eram primos e parentes mais próximos. Então, isso, até mesmo a corrente protestante, em muitos casos, eles realmente hoje dizem, não, essa perspectiva do parentesco, quem estuda o grego, a palavra irmãos, que é aplicado ali, não se determina como irmão de sangue, mas alguns parentes. Então, Maria, no relato bíblico, não teve filhos, na perspectiva bíblica. O texto poderia dizer, na própria genealogia, ele era o filho primogênito. E após ele não se fala relato de outros filhos. Então, pela perspectiva bíblica, é o que a gente encara a nossa fé. Então, aquele relato, de fato, não eram próximos. E não existe outro relato que pode dizer que Maria tinha filhos. Então, até pela experiência bíblica, Nossa Senhora não teve filhos. Então, é um dado da fé. Agora, quem quer acreditar que Maria tem outros irmãos, de fato, isso não condiz. Até porque, no cumprimento da promessa do Antigo Testamento, o Messias que virá, ele não seria de irmão, ele seria o primogênito. E até mesmo o único. Então, essa perspectiva do ser único, Jesus como único filho de Maria e do próprio Deus, essa perspectiva do único é importante para nós entendermos o messianismo de Jesus. Então, esta herança do ser único ela é muito importante. Então, o que acarretaria dizer que Jesus não era filho único? Ele está ligado ao quê? Jesus não ser até mesmo o Messias, não ser o Messias esperado. Então, por isso, pela fé e pela Bíblia, Maria não teve filhos e Jesus não teve irmãos. Obrigada, Padre. Ficou, beleza. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Só para, da minha parte, sim, desculpa estar perguntando. Às vezes eu sei a resposta de um jeito e o senhor está me passando do mesmo jeito, né? É bom aprender dessa forma. Nós guardamos sábado para Maria.
Quando começou a igreja escolher o sábado para Maria? De que forma? Olha, essa devoção do sábado para Nossa Senhora, ela é muito recente. Ela não era uma regra desde as origens, mas embora se tenha um culto a Nossa Senhora, toda a devoção dos monges e de outras vertentes, se tem a devoção a Nossa Senhora. Mas esta perspectiva de Nossa Senhora no sábado, ela é muito recente. Vamos dizer assim, do século passado, né? Que se passa a celebrar Maria no sábado. Até porque essa questão da missa diária, ela não era comum. Se eu não me engano, Pio XII, ele inicia a perspectiva da missa diária. E com a missa diária, se foi colocando, implementando missas próprias, missas votivas, por diversas necessidades, entre elas as missas chamadas de Nossa Senhora, em louvor a Nossa Senhora. Embora toda missa é missa, mas essa atribuição da missa de sábado de manhã a Nossa Senhora é justamente porque antecipa esse momento, que é a vigília, a partir das 6 horas da tarde do sábado, a perspectiva da ressurreição. Então, Maria que precede o seu filho Jesus. Então, ficou essa ideia do sábado. E até hoje se tem essa perspectiva. Então, é muito recente, é do século passado, embora os monges, os religiosos e toda a história da igreja tinham esse culto a Nossa Senhora e, porventura, até mesmo no sábado, justamente para anteceder esse mistério da Páscoa. Tá bom, obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o Padre Danilo? Fique à vontade, pessoal. A gente tem tempo. Padre Danilo, Sim. quantos títulos tem Maria pelo mundo? O senhor sabe me dizer? Nossa, não sei dizer com gratidão. Eu vi um livro, né, que ele elencava mais de 1.200 títulos de Nossa Senhora. Mas você sabe que tem muito mais. Então, eu não sei dizer com exatidão, não sei os seminaristas que estão comigo sabem exato. Mas eu posso pesquisar, depois a gente passa no zap aí. O que eu vi já são mais de 1.200 títulos, mas acredito que seja muito mais. Muitos deles são muito recentes, né? O primeiro título de Nossa Senhora que nós temos registrado na igreja é o título de Nossa Senhora do Pilar. Ela é na Espanha, já ainda pela tradição apostólica, atribui a São Tiago, ele tenha feito uma experiência com Nossa Senhora lá na Espanha, logo após a Assunção de Nossa Senhora. E nesse lugar existe um grande santuário na Espanha, que é o Santuário Nossa Senhora do Pilar. É a primeira devoção que nós temos, o título de Nossa Senhora, já nos primeiros séculos, que é Nossa Senhora do Pilar. E depois muitos outros títulos vão nascendo, né? Nós temos diversos títulos. Aqui, a Imaculada Conceição, nós celebramos esses dias Nossa Senhora de Fátima. No domingo, celebramos o título de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, Nossa Senhora Auxiliadora. Vi lá o Padre Mauro fazendo carreata com Nossa Senhora Auxiliadora no domingo de manhãzinha. Foi muito bonita a carreata que ele estava fazendo. Há diversos títulos de Nossa Senhora na vida da igreja. E são milhares, né? São muitos. Maravilha, obrigado, Padre. Mais alguém? Sim, fazer uma pergunta. Lisiane de Campinas. Padre Danilo, com relação assim
a idade em que Maria engravidou, né, que teve Jesus. Às vezes a gente normalmente fala que ela era uma menina, ou era muito nova. Mas a gente sabe que as mulheres também ficavam mães mais novas do que hoje, né? Aliás, cada vez vão ficando mais velhas. Mas com relação à sociedade daquele tempo, ela ficou grávida na época que as outras ficavam, ou foi mais cedo do que... Ela já estava prometida em casamento, então já estava próxima dessa perspectiva de ter filhos, né? Porque logo que se casava, já se engravidava, já tinha filhos, né? Então ali, ela, vamos dizer, já estava encaminhada a isso. Agora, estar prometida poderia ser daqui 1 ano, 2 anos ou 5 anos. Então, é ser prometido. Embora era comum o casamento com 12, 13, 14 anos. Então, ela já estava próxima da festa de casamento, né, provavelmente. Então, o casamento judeu, na época de Jesus, ele geralmente era por essas idades. E não era algo anormal, se porventura, a gente não sabe, né, com exatidão, não era algo anormal engravidar-se com 12 anos. Então, era algo comum, cultural da época, essa gravidez precoce, né? Para nós é muito precoce, para a época era algo comum. Até porque a expectativa de vida da época era muito pequena. A expectativa de vida era de 40 anos. Então, era preciso realmente, culturalmente, engravidar-se cedo para você cuidar do filho, e aí a idade adulta, ali por volta de 16, 18 anos, a pessoa já era formada, já constituía já uma família. Até porque aos 40 anos era a expectativa de vida de alguém. Quando nós ouvimos a idade dos apóstolos e de alguns é algo excedente, mas a gente sabe que boa parte era por volta dos 40 anos. Então, por isso, a faixa de expectativa de vida era pequena. Assim como também em muitos países da África, Zimbábue, Nigéria, as meninas engravidam cedo porque a expectativa de vida em alguns países da África é de 35 anos. A gente lembra que as terras de Israel, principalmente na Galileia, eram lugares de baixo saneamento básico, tinha muitas doenças, então a expectativa de vida não era grande, era muito pequena. Jesus ele enfrentou diversas situações ali na época, justamente pela pobreza e pela miséria. Então era um caos mesmo, né? Não existia o saneamento que a gente pensa em uma cidade como hoje. Então, essa perspectiva de idade ela é pertinente. Então, provavelmente Maria, realmente aos 12, 13 anos, ela deu à luz a Jesus e ali estava próximo mesmo de um relacionamento ali na perspectiva do casamento. Muito boa pergunta, bem lembrado. Não sei se respondeu, né, nesse sentido. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ou podemos encerrar? César, quer comentar alguma coisa? De estar conosco, passando essas informações. Além do Nilson e a Lisiane, eu não sei se tem mais alguém de algum outro GED participando. Fabiana. Quantas pessoas tem na sala, César? Você sabe dizer, o Pedro? Oi? Quantas pessoas temos na sala? Chegamos a 30 pessoas.
Agradecer essas pessoas de estar participando, Pedro, a todos. César, a Luciana mandou avisar fora os agregados, né? Então são mais de 30 pessoas. Ah, com certeza, né? Sim. É bom saber que a cada segunda-feira tem aumentado o número de pessoas, né? Nesse momento em que a opção que nós estamos tendo é essa, né? Virtualmente. E agradecer vocês que estão se empenhando para que toda segunda a gente tenha esse encontro, os jovens de sábado, os jovens estão participando de sábado aí, para que o nosso movimento esteja, de alguma forma, sendo lembrado. Lembrando que quinta-feira agora, né, Pedro, nós temos nossa reunião do GED, a diretoria não para, temos alguns assuntos importantes a decidir nessa quinta, depois a gente vai passar para o pessoal, mesmo porque algumas ações a gente tem que fazer, né? Então, a gente está pensando em algumas ações, juntamente com o padre Danilo também aí, e a gente colocar em prática. Então, é muito importante essa participação virtual para que a gente, todas as decisões tomadas, sejam, que cheguem a todos no movimento de Cursilho, para que tenha uma participação ampla, né? Então, a gente vai estar, assim, se comunicando dessa maneira, por enquanto, né? Mas agradecer a todo mundo aí que está participando e está nos ajudando. Marquinho? Ô, Pedrão, eu vi que tem bastante gente nova também que não tinha entrado nos anteriores, né? O Antônio Sim. Carlos, a Patrícia, a Tamires, a Kelly, fora o pessoal que já está acostumado com a gente aqui, né? Então, é legal, Medina também está aí. o Medina está aí, Elisiane, Fabiano, o Nilson, né? Isso é legal. Se vocês quiserem dar um oi, Medina, se apresentar. Na anterior, a Fabiana já se apresentou. Hoje a Lisiane fez o ar da graça de uma pergunta também, muito bom. Medina, pode falar. Boa noite. Medina, está nos ouvindo? O áudio dele o áudio dele tá tá, mas saindo. fica aí a menção que o Medina tá junto também, que já é de Jundiaí, é isso? E tem as meninas, né, as jovens que estão aí com a gente, isso é bom. A divulgação sempre é bom, aumenta. O Elinho veio no primeiro, veio nessa também, Elinho Gelélio. O João tá aí, que eu vi também, fora o pessoal que já está de costume, isso é muito legal. Longe. Maravilha. Só completando, Padre Danilo, quer falar sobre a ação aí para ajudar o seminário da pizzada? Aproveita e faz o convite para o pessoal. Eu vou colocar na tela aí tá? Pessoal, então lembrando, vocês sabem que este ano eu tive somente um retiro aqui na casa. Nós tivemos um encontro e nós tivemos que parar por conta da pandemia e esse mês nós temos nós temos aqui 4 funcionários da casa e a gente nós dependemos dos recursos, né, da casa de retiro. E por isso nós estamos fazendo essa promoção de pizza, né, para angariar um fundo, até mesmo para a gente poder manter os funcionários aqui da casa. A Diocese, na sexta-feira passada, mandou pelo menos 6 funcionários foram demitidos, né, por questões mesmo de política. Então, a Diocese não nos consegue manter e a gente depende agora da ajuda das pessoas. Então, eu conto com a ajuda de vocês, né, a divulgação de vocês, essa promoção de pizza, para que a gente possa manter a nossa casa aqui, a casa de retiro, e o nosso seminário. Essa pizza vai sair no dia 27 de julho, que seria a data da festa junina, que foi
cancelado. Não conseguimos fazer o encontro, a festa junina esse ano. Então, nessa data, que era a festa junina, nós vamos fazer esse evento da pizza. Quem vai nos ajudar, né? Falei já no o pessoal aí, o pessoal do Cursilho vai nos ajudar, então a pizza, com a mesma qualidade que o pessoal do Cursilho já tem feito, nos 4 sabores, mussarela, calabresa, milho, peri e moda. O valor é R$30. E aí você pode pedir pelo meu zap mesmo ou pelo contato, o cartazinho que a gente enviou. Então, eu peço ajuda a cada um de vocês, né, nesse sentido, que a gente possa manter essa casa, que é uma casa que ela não para por aqui, né? A gente depende dela para o futuro aí da nossa diocese. Então, a gente não pode fechar essa casa, a gente tem que mantê-la e, infelizmente, né, na situação que a gente está vivendo, se continuar no ritmo que tem continuado, a gente tem que pensar em outras medidas. E a gente quer manter essa casa para a comunidade, né? E justamente para os retiros. Então, desde já agradeço a vocês, algumas pessoas já se prontificaram em nos ajudar e têm colaborado conosco. Desde já agradeço a vocês e estou à disposição aí para qualquer coisa, beleza? Desde já agradeço o Cursilho pela disponibilidade, pelo empenho, pela ajuda. Padre Danilo, só para informação, questão de pagamento, vai poder ser na retirada? Como que a gente vai poder fazer? Pode pagar na retirada no dia. Tem pessoas que, com essa questão da pandemia, para evitar aglomeração, como que eu posso fazer? Você pode fazer por transferência bancária, depositar, ou quiser vir aqui no seminário, trazer antes, valor, sem problema algum. Mas se quiser fazer a transferência, depois eu posso passar os dados do seminário, da conta bancária, ou pode pagar no dia mesmo, sem problema. Ao retirar a pizza, vai ter uma pessoa lá atendendo, algumas pessoas para poder fazer efetuar o pagamento. Tá bom? Legal, padre, maravilha. Mais alguém? Falar alguma coisa? Jefferson e Ludmila, tem alguma coisa para nós hoje? Tem, sempre tem, né? Alô. Cadê? A gente encerrar a reunião, né, padre? Vamos lá, então. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Quem sabe cantar junto? Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores dessa terra, roga pelo povo que seu Deus espera. Mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Uma salva de palmas. Para Maria. Para Maria, né, gente? Que ela olhe por nós e interceda sempre. Maravilha.